A soma que a União cobrava era superior a 126 milhões e deveria ser quitada em uma única parcela. Com esse parcelamento determinado pelo ministro Edson Fachin, segundo o governador Daniel Pereira, será possível honrar os compromissos do governo e se manter dentro da lei de responsabilidade fiscal. Além de parcelar o valor da dívida, Edson Fachin decidiu que a União devolvesse mais de 45 milhões de reais que já tinham sido retidos para a quitação do valor em aberto. Então ontem nós tivemos uma audiência no STF, um juiz federal por determinação do ministro Fachin, e conseguimos tudo aquilo que nós pedimos, né? Fazer o alongamento da dívida em 24 parcelas mensais, e o ministro Fachin determinou que os 46 milhões do estado de Rondônia, que tinha sido levado pela União, fosse devolvido. E isso nos permite que no dia 18 próximo o pagamento dos servidores estaduais está no banco. Obrigado, o professor Jorge continua sendo bem tratado pelas mãos profissionais capacitadas do Dom Casmurro, de quem nós somos fãs e fomos parceiros e agora somos novamente. Isso muito nos orgulha mesmo, de coração. Governador, esmiúce um pouco mais, detalhe um pouco mais essa história do Beron, por gentileza, cuja matéria foi exibida agora. O Domingues e demais membros da mesa, na verdade o problema todo não é só a dívida do Beron. Essa situação ela é dívida do Estado, né? Uma dívida que foi consolidada em 98 e ela é uma dívida que envolve o Beron e outras dívidas, né? Num total de 500 e poucos milhões que foi negociado em 98. Mas essa dívida ela vinha sendo paga regularmente até 2014. E aí, em decorrência das cheias que nós tivemos no Rio Madeira, nós tivemos, por determinação do ministro Lewandowski, a suspensão do pagamento dessa dívida. E havia um acordo de cavalheiros que esse processo só seria mexido quando fosse julgado a ação constitucional ordinária 1119, que trata de uma ação que foi entrada em 2008, pedindo que a União, Banco Central, seja responsabilizado por alguns atos administrativos na então momento de administração especial do Beron, né? Só que ao assumir o governo, mais especificamente o dia 2 de agosto, eu fui surpreendido com a decisão que tornou sem efeito a suspensão. Então, de uma hora para outra, nós teríamos que começar a pagar, como estamos fazendo, e teríamos que pagar todo o valor acumulado. Isso foi objeto de uma renegociação. Eu estive aqui, inclusive, no programa com os senhores. Quero reiterar meus agradecimentos à Assembleia Legislativa, principalmente ao deputado Maurão. Nós conseguimos fazer o realinhamento, mas ainda tinha ficado 126 milhões de reais que a União queria cobrar imediatamente. Inclusive foi nas nossas contas e pegou 46, confiscou 46 milhões de reais. Então nós procuramos a Secretaria do Tesouro Nacional, recorremos à presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, entramos com um pedido judicial junto ao ministro Fachin. O ministro determinou uma audiência de conciliação e nós construímos um ambiente em que os 126 milhões foram parcelados em 24 vezes e os 46 milhões, segunda-feira, vai estar de volta na conta do Estado. Então foi um resultado muito importante. Eu quero aqui tornar público e agradecer a nossa Procuradoria do Estado, na pessoa do Dr. Juraci, Dr. Alexandre Fonseca, Dr. Helder, que são nossos procuradores lá em Brasília, Dr. Ono, que é o nosso secretário de Fazenda, num trabalho fantástico. Então, com isso, a gente garante, né? Tanto é que terça-feira, dia 18, o pagamento dos servidores estaduais vão estar nas suas respectivas contas, né? E com esse retorno desse recurso e esse realinhamento do pagamento desses 160 milhões, 126 milhões, a gente cria condições de levar as contas do Estado fechar tranquilo no final do ano. Mas tem uma notícia que eu reputo de tão ou mais importante do que essa. Porque o problema principal nosso é a dívida do Beron, que pelo cálculo de uma perícia judicial que está dentro dos autos, a metade daquilo que nós estamos pagando hoje, na verdade, estamos pagando a mais. Ou seja, seria a responsabilidade do Banco Central. E antes de ontem, na audiência que nós tivemos, ficou compromissado entre a representação da AGU, a representação da Secretaria do Tesouro Nacional e a representação do Banco Central, que nós vamos fazer gestão
órgão coletivo, junto ao presidente do STF, que é o dono da pauta, para que a gente possa pautar o processo do Beron. Então eu estive, antes de ontem à noite, na posse do ministro Toffoli, fiz questão de dar um abraço nele e dizer que estava ali representando o povo de Rondônia, mas que o povo de Rondônia precisa que seja feita justiça nessa questão do Beron. Isso até um jeito de resolver isso. Quer dizer, Já o está... senhor foi cumprimentar o presidente e ainda deu uma cobradinha nele? Na hora. Eu não podia perder a oportunidade. Eu fiquei uma hora e meia. Eu fiquei uma hora e meia na fila, prazerosamente aguardando para cumprimentar o ministro Dias Toffoli, e eu não podia perder a oportunidade de dizer. Troca, né? Mas é claro, eu fui lá para isso, né? O povo de Rondônia me pagou para ir para lá para advogar a causa do povo de Rondônia. Então, na semana que vem vai chegar um ofício para o ministro enaltecendo a posse dele e pedindo que ele coloque em pauta o processo do Beron. É óbvio que nós não sabemos como é que o STF vai julgar, porque é uma corte judicial, mas ela julgando o processo já nos deixa satisfeito. E nós acreditamos que pelo que tem lá e pelo histórico do processo, a gente ganha e livra o estado de Rondônia de uma grande responsabilidade, que é essa dívida quase que eterna. Parabéns, governador, porque neste caso aí, o senhor será condecorado pelo Clube do Coice. Muito bem, isso é raro, uma comenda. Fico muito feliz e pode marcar a data para a entrega da comenda, que nós estamos à disposição. É isso aí, meu. Obrigado, Beni. Tem que dar moleza, não. É raro. Não é comum, é muito pouca gente que consegue. Eu não lembro de fato o anterior, eu acho que é inédito. É impressionante. Rapaz, esse negócio de chegar lá e vaquinha de presépio, porque o cara é presidente, tem que soltar as patas mesmo e acabou. Não tem esse negócio, não. Mas você está contente, né? Claro que estou feliz da vida. Tanto é que você condecorado. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que o senhor está falando. Como é que o senhor está, o seu espírito.